problema chamado despensa pequena. E quando a gente tem esse problema, a gente pode fazer algumas coisas que podem gerar algum desperdício. E se tem uma coisa que não vale o dinheiro, é desperdício. Então eu tô aqui para te dar algumas dicas de como lidar com a sua despensa pequena. Oi, eu sou a Rayane e esse é o Vale o Dinheiro, o canal que te ajuda a viver bem e usar o seu dinheiro da melhor forma. E hoje a gente vai falar sobre como você pode organizar a sua despensa e também te dar dicas para minimizar o desperdício. Lembrando que aqui a gente vai falar de organização de um jeito que não agrada as organizers, porque se vocês virem a minha despensa, elas não vão gostar não. Mas foi o que eu consegui na minha despensa pequena. Vem comigo. Tchau, 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 tchau. Chegamos na minha despensa. Gente, não tem muito espaço aqui, tá? Ó, aqui já é parede, aqui é a minha despensa, entende? E ela é esse tamanho aqui. Para algumas pessoas pode até ser grande e tal, mas é que eu gosto muito de cozinhar, então eu tenho esse probleminha. Então, como é que eu fazia antes? Ó, antigamente eu fazia assim, ó, abria as coisas e aí eu embalava assim, ó, pra poder guardar. Esses aqui, no caso, não tem muito o que fazer, né? A primeira dica que eu quero te dar é o seguinte: segmente as coisas por um padrão específico. Então, nesse caso aqui, só tem o chocolate e coloque num organizador. E aí você pode até colocar uma etiqueta, tal, escrito chocolate e tal. Nessa daqui especificamente não tem. Mas essa é uma primeira dica pra vocês. Mas o que salvou de fato a minha despensa são esses, não sei, potes organizadores? Não sei, acho que é esse o nome. Lembrando que eu tenho muitos, né? Dá pra ver? Só que eu não comprei eles todos de uma vez, tá? Eu fui comprando aos poucos, mas eu acho que é algo que compensa muito porque ele dura bastante, né? Mas nem tudo são flores, tá? Às vezes ele estraga. Ó, tô com um aqui super quebrado e aí não tem jeito. Tem que jogar fora. Esse meu que eu uso é da Lumine, tá? Então todos os meus... Isso é muito importante, tá? Primeiro ponto. Escolher uma marca, vai ser ela. Então, sempre que você for comprar, você compra daquela mesma marca. Eu escolhi da Lumine porque ela tem muitas opções de tamanhos. Então aqui, ó, eu tenho esse tamanho aqui. E aí, como é que eu separei aqui? Eu não separo por... Já tem aí o problema das organizers, né? As organizers, elas geralmente organizam por categoria. Então, aqui é a coisa de fazer comida, aqui é a coisa de fazer sobremesa, aqui é a coisa de café da manhã. Eu separei pelo formato do organizador. Então, aqui estão todos os meus organizadores retangulares. E aí eu tenho esses assim, eu tenho esse aqui do fundo, ó, mais comprido. Eu organizo pelo estilo do pote. Aí também tem esses retangulares assim, menorzinho, ó, tem esse mais alto, esse aqui. Aqui em cima ficam todos os organizadores retangulares. Já aqui embaixo, vou abaixar um pouquinho aqui com vocês, ó. Aqui embaixo ficam todos os organizadores quadrados. Então aqui no quadrado a gente tem várias opções, isso é muito legal. Por isso que eu gosto muito da opção da Lumine, ó. Tem esse aqui que fica perfeito para arroz, ele é imenso. A gente tem esses outros aqui menorzinhos, ó. Então, a Lumine, antes ela não tinha tanta opção quadrada, pelo menos eu não tinha encontrado, mas agora eles têm. Aí tem esse aqui mais alto, esses aqui. Minha primeira dica foi organizador e selecionar ali as categorias e organizar tudo numa mesma categoria, principalmente quando você não consegue, de fato, colocar num potinho como esse. Se conseguir colocar, compre esse tipo de pote, vai comprando aos poucos e vai compondo, né? E aí aqui você pode separar por tamanho, porque separando por tamanho a gente consegue fazer o melhor aproveitamento possível de espaço quando a gente tem ali uma despensa pequena. Terceira dica, etiquetas. Vou pegar minha etiquetadora. A etiqueta que eu uso é essa daqui, da Nimbot. Eu comprei no AliExpress. Ela é um pouquinho mais cara. Antes eu usava uma que saía desse jeito assim, ó, bem pequenininho. Só que é isso, eu acho que fica muito pequeno e ela me dava muita dor de cabeça. Então hoje eu uso essa, eu gosto muito dela. Tem gente que gosta de fazer a etiqueta mais sutil. Vai de você. Você consegue comprar dessa impressora a etiqueta transparente, você consegue fazer do jeito que você quiser. Você tem tamanhos diferentes também, então, não, eu quero um tamanho menor, você também pode ter tamanhos diferentes. Eu gosto assim grande, porque tem muita coisa, ó, tem um monte de coisa lá atrás, então eu gosto grande pra eu conseguir puxar e ver o nome com facilidade. Então esse é um ponto importante pra mim, mas você pode configurar do jeito que você quiser. Então a etiqueta, ela é extremamente importante. Mas como você pode ver, ó, só pra você ter noção, aqui, ó,
eu tenho 3 camadas de potes. E aí, às vezes, fica muito difícil saber o que tem lá atrás. Aí que vem a minha 4ª dica. É para vocês falarem pro ChatGPT tudo que vocês têm na despensa. Mas não é para você digitar não, tá? Como que eu faço aqui? Eu gravo um áudio e mando o áudio para eles. Tem gente que tem a questão também da data de validade. Você também pode. A Organizer, quando ela vem, ela pega, ela coloca a data de validade. Eu não tenho tanta paciência pra isso. Mas como eu cozinho muito, eu sei que isso aqui roda, entendeu? Mas, se você quiser, você pode colocar. E aí você pode fazer o seguinte. Vai fazendo, vai organizando e vai gravando um áudio, entendeu? Aí, como é que eu faria aqui se eu quisesse gravar um áudio agora falando pro ChatGPT tudo que eu tenho? Eu focaria só no que eu tenho, tá? E não necessariamente na validade nesse momento, tá? Então eu falaria chocolate quente, arroz japonês, macarrão pra yakisoba, fubá, cuscuz, cacau, tananã, coco, açúcar. Eu falaria tudo isso. Depois eu pego essa gravação, lembrando que eu não gravo direto lá dentro do ChatGPT, porque seria uma gravação muito longa, né? E às vezes o ChatGPT não ia dar conta. Então eu particularmente gosto de gravar no meu aplicativo de gravação e aí depois eu consigo dentro do meu aplicativo mesmo transcrever e mandar pra ele. Aí eu mando pra ele e ele tem uma lista de tudo que eu tenho. Se você quiser ser ainda mais organizado, você pode falar, olha, no canto esquerdo, lá no fundo, tem o tal, entendeu? Na primeira prateleira tem isso, na segunda prateleira tem aquilo, você pode fazer isso do jeito que você quiser. Então eu tenho aqui nessas prateleiras os meus organizadores, aí aqui em cima eu também tenho organizadores. Whey, aqui é um organizador de pão, que eu adoro. Eu sou um pouquinho exagerada, né? Dá pra ver aqui pelo Mentos, ó. Eu pego alguma coisa que não é perecível, que tá na promoção, meu amor, eu esqueço que eu tenho uma despensa pequena. E isso é uma coisa que me pega muito, é por isso que eu tenho pouco espaço às vezes na despensa, porque eu vejo coisas ali que estão com uma promoção boa, aí eu já aproveito. Mas é porque eu faço muita coisa em casa. Aí eu tenho essa parte aqui só de embalagens. Eu acho que isso aqui é importante mostrar que isso aqui é uma coisa que vale muito a pena ter. Aí eu tenho aqui embalagens a vácuo, eu tenho aqui embalagens Ziploc, eu tenho embalagens que tem aquela fitinha, sabe, de adesivo que você puxa e depois cola. Esse aqui também é um tipo de coisa que funciona muito e que te ajuda muito a minimizar o desperdício. Por quê? Eu posso usar uma embalagem Ziploc. Ah, lembrando, você não vai comprar essas cheias de frufru que vende no mercado, tá? Eu compro às vezes só para as crianças. Mas, pro dia a dia, tem que comprar essas que vendem empresas de embalagem mesmo. Sabe aquelas empresas tipo que vende marmita, essas coisas? Lá você vai conseguir comprar um monte de coisa em alto volume. E ela vai te ajudar muito a porcionar melhor a comida, a congelar. Então é sempre bom ter esse tipo de coisa aqui também pra minimizar o desperdício. Aqui é a parte de doces, né? Aqui a gente tem os docinhos, as guloseimas. Eu gosto de deixar aqui no alto pra ficar mais longe das crianças. E uma outra coisa que eu gosto de fazer, as crianças, né, sempre pedem sobremesa depois de comer. E eu sempre tenho as sobremesas assim prontas. Esse aqui, no caso, é um marshmallow de chocolate branco que eu mesma fiz, ó. Ele tá até pequenininho, cortado pequenininho, porque ele é caseiro, feito em casa, facilita muito. As crianças pedem, só pegar, entregar. As sobremesas já estão sempre prontas e porcionadas, né? E por ser caseiro é bem melhor. Lá no alto, eu vou só abrir e mostrar pra vocês, ó. Lá no alto não tá a melhor coisa do mundo. Lá no alto tá tudo porcionado também, ó. Então tem um lugar só de molho de tomate, outro lugar só de sal. Ali atrás tem... É que não dá pra ver, mas ali atrás tem um monte de farinha de trigo. Então, o meu ponto é esse, né? Coisas que são pouco perecíveis e eu uso muito, como por exemplo farinha de trigo e tudo mais. Se eu ver em grande quantidade, eu já compro um monte pra aproveitar. Aqui embaixo temos chocolate, que eu já mostrei. Aqui embaixo tem um monte de coisas de comida japonesa. Outra coisa que eu amo ter em casa são corantes e confeitos para fazer atividades com as crianças. Então aqui tem inúmeros corantes, confeitos para fazer as coisas com as crianças. Mais uma vez, isso aqui é estoque, né? Tempero, ó. Tudo aquilo ali é tempero. Isso aqui, a gente tá na fase do chocotone, do panetone, né? Então são frutas, castanhas para colocar no chocotones, panetones, azeites, vinagres e etc. E essas são as minhas dicas para vocês em relação à organização de despensa pequena, tá? Então, só recapitulando aqui, comprem seus potes. Eu adoro esses da Lumine. Comprem sua etiquetadora, que ela é maravilhosa. Comprem embalagens variadas, que elas vão fazer muita diferença. Comprem coisas em grande volume também, se ela for pouco perecível, se ela tiver uma promoção boa. E
organizando bem a sua despensa, você vai conseguir fazer ali um bom uso das coisas e cozinhar mais aí no seu dia a dia. Então é isso, ó. Eu sempre digo, gente, eu sou uma péssima youtuber. Eu tô aqui tão dedicada a te entregar valor, a conversar com você e tudo mais, que eu esqueço de ir lá no começo falar, gente, segue, curte, compartilha, se inscreve. Mas você vê, né, que aqui não tem enrolação, não tem blá blá blá, então colabora comigo, clica no like, se inscreve, tamo junto. E se você quiser saber mais dicas de como usar melhor o seu dinheiro, não deixe de nos acompanhar. Beijo, tchau, tchau! E quando a gente tem esse problema, a gente pode fazer algumas coisas que podem gerar algum desperdício.